Deus não é o autor do mal. Por que nós cremos isso? Cremos desta maneira. Porque em Tiago, capítulo 1, versículo 12 e 13, o texto diz que ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não tenta ninguém, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Em Malaquias, o profeta Malaquias diz que Deus, ele não pode nem mesmo contemplar o mal, por ser tão puro de olhos. Ora, se Deus não pode nem mesmo contemplar o mal, se Deus não pode nem mesmo tentar o homem ao mal, Deus então teria obrigado o homem a fazer o mal de maneira alguma. A Confissão de Westminster declara o seguinte: Deus não é o autor do pecado, nem é violentada a vontade da criatura. Apesar de Deus ser soberano sobre todas as coisas, a vontade da criatura não é violentada, ou seja, Deus não obriga ninguém a pecar. A vontade livre de Adão o levou a pecar, declara a Confissão de Westminster. Em Romanos, Paulo diz que Deus, de antemão, preparou vasos de honra e vasos de desonra. Deus predestinou Davi para ser rei e Deus predestinou Nabucodonosor para que ele julgasse Israel. Quando a gente lê esse texto de Romanos, em que se diz que Faraó foi levantado, predestinado, é um vaso de honra preparado de antemão para executar os juízos de Deus, olha a definição que Martin Lloyd-Jones dá para explicar essa figura. Não significa que Deus tenha criado Faraó para que ele fizesse isso, mas que Deus, tomando Faraó como ele era, pecador e incrédulo, endureceu o coração dele com vistas ao seu propósito. O que ele está dizendo é, Deus não colocou maldade nesses homens. Deus apenas se utilizou dessas maldades para cumprir a sua justiça. Como Deus fez com José, lembra? 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 Os irmãos de José eram malignos e eles venderam José para o Egito. Chegando lá, José se torna governador do Egito. Dentre aqueles irmãos de José estava Judá. Jesus, o Messias, deveria vir da tribo de Judá, não da tribo de José. Mas um dia, aqueles irmãos, por conta da fome na terra, foram até José, sem saber que era José. Chegando lá, ficaram apavorados ao perceberem que aquele homem, aquele príncipe do Egito, era seu irmão. E eles disseram um para o outro, deu ruim. Deu ruim. E aí, José diz assim, não, calma, não foram vocês, foi Deus. E José continua, vocês intentaram o mal, mas Deus o reverteu em bem. Como? Ali estava Judá. Dele saiu o Messias. Mas se ele morresse e a sua descendência morresse, não haveria Cristo Jesus nos salvando. Porque Deus não poderia ser Deus se ele não consegue cumprir uma profecia. É isso que nós acreditamos. Que o mal está debaixo do controle de Deus. Que sim, tudo o que acontece, acontece de acordo com o querer de Deus, para que Deus execute seus juízos e sua justiça. De uma maneira que ele é soberano sobre o mal, mas sem que ele violente ou obrigue o homem a pecar. Quando cada homem peca, peca porque quis. Quando o texto bíblico diz que o coração dos reis está nas mãos de Deus e Deus o inclina como um rio para onde Deus quer, a ilustração é maravilhosa. Deus pega o homem como ele é, um rio podre e sujo. Deus não acrescenta sujeira, Deus não polui esse homem, de maneira alguma. Mas ele pega esse homem no estado que ele é, e direciona para cumprir seus propósitos.